Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor de algoritmos e lógicas de programação. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre estruturas de controle, especificamente as estruturas de decisão. Nós já vimos na aula anterior as estruturas condicionais e hoje vamos trabalhar com as estruturas de decisão, ou estrutura conhecida como escolha-caso, que em inglês é a switch case. Vou lá para o nosso Visual. No nosso Visual, eu já adiantei aqui o nosso código. Coloquei algoritmo 05-decisão, coloquei a descrição aqui, estrutura de decisão, coloquei a autoria e nós vamos trabalhar com a estrutura de decisão. A estrutura de decisão ela é usada em muitos casos para substituir o uso das condicionais do se e se não. Quando você tem uma variável ou uma constante que tem um conteúdo que você sabe quais são as respostas possíveis, então existe a possibilidade de você utilizar uma estrutura escolha-caso para poder definir quais ações vão ser feitas. Por exemplo, nós podemos utilizar uma variável chamada sexo, que é do tipo character. Essa variável irá armazenar a letra correspondente ao sexo da pessoa, M de masculino e F de feminino. E também poderiam ser definidas outras siglas para outros sexos. Então, vamos definir aqui inicialmente o sexo como M, que é masculino. Para que a gente possa trabalhar com a estrutura escolha-caso, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui na minha interface. Vou exibir aqui os números de linhas para poder ficar melhor para a gente visualizar. E vou colocar aqui escolha, sexo. E daí a gente define os casos. Caso qual conteúdo aparecer? Caso apareça, por exemplo, a letra F, eu quero executar uma ação ou um conjunto de ações. Então eu vou escrever em tela aqui. Feminino. Caso o conteúdo da variável sexo seja F, eu quero que escreva feminino. As estruturas escolha caso, geralmente após o caso você tem que fazer a definição de parar, que lá em inglês o comando se chama break. Aqui no nosso pseudocódigo não há obrigatoriedade de utilizar essa estrutura, por isso eu coloquei ela aqui apenas na forma de comentário. Mas é importante você saber que quando você for trabalhar com uma linguagem de programação, você precisará definir o caso, o valor e as ações a serem feitas. Depois das ações, você tem que mandar parar a escolha. Eu vou copiar essa linha que a gente vai aproveitar para fazer do caso da letra M, que representa masculino. Então nós temos aqui as definições dos casos mais clássicos, F feminino e M masculino. Vamos supor que você queira informar para o usuário, caso ele não use a letra M ou a letra F, ele precisa informar essas siglas. Então para isto existe o outro caso. O outro caso ele engloba todas as situações que não sejam estas. O que significa? Se lá na variável sexo não for informada a letra M ou a letra F, se for informado qualquer outra coisa, aí entra aqui no que a gente chama de outro caso. Daí eu vou colocar aqui só qual ação eu quero que seja feita. Aqui no caso a gente diz assim, ó, digite a sigla do sexo, M ou F. No caso do outro caso, não precisa utilizar o comando break ou parar. O que a gente precisa fazer agora é só fazer o fim da nossa estrutura escolha. Então a nossa estrutura escolha tem a seguinte forma. Escolha, de acordo com o conteúdo dessa variável, caso seja a letra F, escreva feminino e pare. Caso seja a letra M, escreva masculino e pare. Caso não seja F nem M, nós vamos entrar numa situação que a gente chama de default, que é padrão, que é default ou padrão lá em inglês. E daí a gente tem a execução dessa ação. Aqui a gente define o fim da nossa escolha. Feito isso, eu vou salvar com o nome 05, decisão, salvei, vou executar. Observem que aparece aqui a palavra masculino. Vou mudar aqui para F, salvar, executar, aparece aqui feminino. Vou digitar em letra minúscula, M, vou salvar, executar, aparece masculino sem problema. Vou digitar a letra F, feminino, não vou nem salvar,
executar, observem que apareceu corretamente. Vou salvar aqui. Vou apagar aqui, vou deixar vazio. Salvar, executar, digite a sigla do sexo M ou F. Entrou aqui no outro caso. Vou voltar lá para M, que é masculino, e vou salvar. Vimos a estrutura básica de uma escolha caso. Então, no material que eu vou colocar na descrição, vai ter lá as informações mais específicas para vocês, mas a estrutura basicamente é essa. Escolha a variável, caso seja um valor, se for valor de caractere a gente tem que informar entre aspas. Se for valor numérico a gente não informa aspas. Caso seja o valor 1, faça as ações que sejam correspondentes ao valor 1 e mande parar. Aqui no caso lembre-se que a gente tem que colocar na forma de comentário, que a gente está colocando só para poder ter uma memória de como deve ser feita a estrutura nas linguagens de programação. Caso seja o valor 2, execute as ações do valor 2 e mande parar. Lembrando, aqui está como comentário. Caso não seja nem o valor 1 nem o valor 2, ou seja, não seja nenhum dos valores anteriores, entra aqui no outro caso, que é o que a gente chama de default ou padrão. E daí executa a ação que está descrita aqui. E a gente precisa finalizar a nossa escolha. Vou retornar lá para o nosso visual. Após fazer a execução desse aqui, a gente pode tornar ele um pouco mais interativo. Aqui a gente está informando o sexo diretamente. Normalmente não é muito recomendado isso aqui, né? Então o ideal seria a gente usar um comando escreva, ou escreva L, e pedir, digite a sigla do seu sexo, M ou F. E daí, ao invés da gente fazer isso aqui, sexo recebe M, a gente usa o comando leia, informando que, ao usar o comando leia, a gente vai armazenar dentro da variável sexo o conteúdo que vai ser digitado. Então vou salvar aqui, vou executar, digite a sigla do seu sexo, M ou F. Vou colocar aqui M, aparece masculino. Vou pressionar aqui o ESC, ele fecha o terminal aqui também. Digite a sigla do seu sexo, F, apareceu corretamente. ESC, vou digitar aqui uma outra letra, N. Digite a sigla do sexo, M ou F. Então apareceu tudo corretamente. Seguindo essa mesma estrutura, eu vou fazer Ctrl T para selecionar tudo. Vou fazer Ctrl C para copiar. Seria o mesmo que editar, selecionar tudo, editar, copiar. Vou pedir um novo código. Vou colar aqui e vou chamar ele de 05 decisão 2. Vou salvar logo ele com o nome 05 decisão 2. Vou salvar. Agora a gente vai trabalhar com uma variável que não seja do tipo caractere. Vou trabalhar com uma variável que seja do tipo inteiro. Vou criar uma variável chamada opção. Ela será do tipo inteiro. E eu vou organizar uma pequena estrutura de um menu simples. Vou digitar e depois eu comento o código. Observem, eu vou escrever a palavra menu com as seguintes informações abaixo. 0, novo, 1, abrir, 2, salvar e 3, fechar. E coloquei aqui o comando. Digite o número da opção, 0, 1, 2 ou 3. E eu vou pegar esse conteúdo que foi digitado e armazenar dentro da minha variável opção. Vou só subir aqui para ajustar. Aqui no escolha, eu vou escolher de acordo com o conteúdo da minha variável opção. Ao invés da letra F, eu vou ter que colocar o número 0. No número 0 eu tenho a ação que é novo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, novo arquivo. Aqui na outra opção, eu vou colocar o número 1, que é no caso aqui, por exemplo, abrir arquivo. E eu posso fazer o mesmo para as opções 2 e para as opções 3. Salvar e fechar. Vou só ajustar aqui para ficar aparecendo o comando escolha mais legivelmente. Então, escolha a opção, caso seja 0, escreva novo arquivo. Caso seja 1, escreva abrir arquivo. Caso seja 2, escreva salvar arquivo. Caso seja 3, escreva fechar arquivo. Outro caso. No nosso outro caso, a gente tem que colocar uma informação semelhante a esta aqui de cima. Então eu já vou copiar aqui, ó, digite o número da opção, 0, 1, 2 ou 3. Eu posso colocar ela aqui sem problema. E aqui eu defino o fim da minha escolha. Vou salvar, ajustar um pouquinho mais aqui para poder ficar legível. Então escolha a opção, pode ser 0, 1, 2 ou 3 e outro caso. Feito isso, salvei,
vou executar o meu código, aparece aqui o menu para a gente, digite o número da opção. Vou digitar 0, vou teclar Enter, novo arquivo. Vou apertar ESC, vou testar agora o número 1. Enter, abrir arquivo. Vou testar agora a execução com o número 2. Teclar Enter, salvar arquivo. Vou testar agora a execução com o número 3. Enter, fechar arquivo. Vou testar agora com o número 4. Digite o número da opção, porque o 4 não está no nosso menu. Vou salvar aqui. Nós vimos na aula de hoje o que é essencial de vocês saberem acerca da estrutura escolha caso, que é uma estrutura de decisão. Ela é usada principalmente para situações nas quais a gente tem um controle das possíveis respostas que o usuário tem. Então aqui no caso, por exemplo, de um menu, é mais fácil a gente controlar o que o usuário vai digitar ou o que o usuário vai escolher. Lá no caso do sexo também a gente vai ter uma certa listagem, que pode ter 2, 3, 5, 10 itens, mas é dentro de um campo de coisas que são conhecidas. Já no caso de notas, por exemplo, de aluno, imagina uma nota de 0 a 10, considerando todas as frações que existem, 0,1, 0,2, 0,3, quantas opções que nós teríamos que definir aqui no caso. Ah, mas eu posso fazer mais de um caso para dar a mesma ação? Posso, eu posso separar por vírgula e definir aqui um outro número, por exemplo, sem problema, vírgula, definir um outro número, vírgula, definir um outro número. Mas mesmo assim, no caso das notas, ficaria bem mais demorado a gente fazer esse processo. Como um extra da nossa aula, eu deixei na descrição do vídeo anterior um arquivo chamado 04 condicionais 2 e nele nós temos 109 linhas de código. Como assim? Eu faço a descrição em comentários do que define o que uma nota é azul ou vermelha, mostro todas as situações possíveis com as suas variações, se a nota for maior ou igual a 5, se ela for menor do que 5, faço as variações de condicionais, avaliando a partir da nota azul primeiro, faço a avaliação considerando primeiro a nota vermelha, e daí, naquela parte que a gente tem que definir o aprovado, reprovado e em recuperação, não existe apenas uma forma de fazer a condicional. Nós vimos uma forma ao longo da aula, porém, quando a gente tem 3 condições de comparação, existem 6 formas diferentes de você trabalhar a estrutura do if encadeado ou if aninhado, que é aquele if composto. Então eu coloquei aqui todas as formas possíveis, começando com reprovado, alternando aqui aprovado e recuperação, começando com reprovado, alternando aqui recuperação e aprovado, e assim eu fiz com todos os outros, coloquei todas as formas aqui. Caso vocês tenham dúvidas, podem colocar lá na descrição do vídeo, que eu, na medida do possível, vou responder para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!